Irmã, relaxa, eu tinha meus motivos. Ah, sim, meu nome é Amanda e aqui está a minha história. Tudo começou quando entrei no ensino médio. Escola nova, alunos desconhecidos, professores novos, aulas novas. O período de adaptação à minha nova vida começou e eu estava empolgada e nervosa ao mesmo tempo. E para meu azar, fui mal educada com um dos meus professores novos. Não tenho ideia de como aconteceu, eu juro. Eu simplesmente não ouvi ele falar comigo e quando ele fez uma piada sobre isso, respondi de forma bem mal educada. Quando a aula acabou, me aproximei dele e pedi desculpas, mas ele mostrou ser um cara bem intolerante. Uma vez eu esqueci o livro que precisava usar na aula dele. Ele percebeu e, claro, pediu a ninguém, mais ninguém menos que eu, para ler um trecho em voz alta. Eu tinha começado a pensar em como justificaria meu esquecimento, quando de repente recebi ajuda da mesa do lado. Uma garota que estava sentada lá me deu o livro dela e disse: "Muito obrigada por me emprestar." Entendi o recado e fingi que aquele era o meu livro. O professor teve que morder sua língua e eu li em alto e bom som. Depois da aula, conversei com a garota que tinha me ajudado. O nome dela era Rose. Nós não viramos melhores amigas, mas ela se tornou uma das pessoas com as quais eu gostava de conversar na escola. Nós ajudávamos uma a outra com os estudos, parávamos para conversar nos corredores e até sentávamos juntas na cantina. Eu gostava da Rose e posso dizer que ela me ajudou muito a me adaptar ao meu novo ambiente. Depois disso, minha vida ficou tranquila e em paz novamente. Até que minha mãe me golpeou com a notícia de que alguém a tinha pedido em casamento. Veja bem, minha mãe é um pouquinho velha e eu nem sabia que ela estava namorando alguém. O cara nunca trouxe flores para ela, nem a levou para o cinema. Minha mãe conheceu alguém, eles se apaixonaram e, como os dois já são adultos, resolveram começar um relacionamento sério imediatamente. Eu não me opus. Meu pai tinha se mudado para outro estado depois do divórcio e não nos víamos muito. Então, eu não tinha nada contra a ideia de ter um padrasto. Minha mãe fez um jantar para que pudéssemos nos conhecer. E sabe, eu gostei do novo parceiro dela. Ele era calmo e legal, e achei que tinha muita coisa em comum com minha mãe. Ele também tinha uma filha da minha idade. Ela chegaria um pouco depois, e eu estava empolgada para conhecê-la. Eu era a única filha da família, e pensei que seria legal ter uma meia-irmã, principalmente uma irmã já crescida, da qual eu pudesse ser amiga e não babá, como geralmente acontece quando se tem crianças pequenas na família. Imagina a minha surpresa quando a Rose apareceu na porta. Sim, ela era filha do namorado da minha mãe. Eu fiquei muito surpresa e até feliz em vê-la. Assim que a Rose entrou na nossa sala de jantar, corri para abraçá-la. Mas por algum motivo, ela deu um passo atrás e até me olhou torto. Durante o resto da noite, ela não lembrava nada a Rose que eu tinha conhecido na escola. Ela ficou quieta e estava na cara que estava de mau humor. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo e podia apostar que ela também ficaria feliz com essa coincidência. Então, no dia seguinte, comecei a procurar pela Rose na escola, mas parecia que ela estava me evitando. Nem deu as caras na cantina, pois deve ter adivinhado que eu estaria lá, esperando por ela. A Rose simplesmente parou de conversar comigo. E claro, fiquei ofendida com aquilo. Quem ela pensava que era para fazer isso comigo? Porém, quando a Rose e o pai dela se mudaram para a nossa casa, eu estava determinada a ter um bom relacionamento com ela, pelo bem da minha mãe. E pode acreditar, eu era uma menina muito boazinha, mas a Rose ficou louca. Não abertamente, pois aí eu reclamaria dela e pediria a ajuda do pai dela, mas ela dificultava as coisas para mim. E o pior, para minha mãe também. Ela literalmente não conversava com a gente, não comia com a gente e quase nunca saía de seu novo quarto. Além disso, a Rose começou a implicar comigo. Por exemplo, estragou minhas roupas 2 vezes quando era a vez dela lavar as roupas. Da primeira vez, misturou minhas peças brancas com as coloridas e ainda despejou um monte de realçador de cores na máquina, de forma que eu não tinha mais roupas brancas. Da outra vez, mexeu na temperatura e no ciclo de secagem, de modo que minha calça jeans encolheu 2 tamanhos. Claro que essas são coisas sem importância, que talvez nem deveriam ser mencionadas, mas antes a Rose parecia ser mentalmente sã. Na escola foi ainda pior. A Rose tentava acabar com a minha reputação. Minha meia-irmã espalhou uma fofoca de que eu tinha o hábito de roubar coisas pequenas de vez em quando.
Não tinha como provar, claro, mas percebi que meus colegas tinham começado a ficar tensos quando eu me aproximava e ficavam vigiando seus pertences. Ela também sempre fazia alguma coisa para me prejudicar na aula daquele professor que não gostava de mim. Ela esperava o momento certo, quando eu não estava preparada para a aula, e o ajudava a me constranger. Eu passava cada vergonha, mas eu engolia tudo aquilo. Minha paciência foi pelo ralo quando a Rose virou um prato cheio de macarrão com molho na cabeça da minha mãe, supostamente por acidente. A partir daí, resolvi desistir de ter um bom relacionamento com ela. Minha mãe e meu padrasto não podiam mais fingir que não estavam vendo o comportamento dela. Então, bem, sem querer, acabei ouvindo eles falarem em se separar. Aí eu fiquei louca. Peguei a Rose no corredor e a trouxe à força para o meu quarto, onde a coloquei contra a parede. Eu estava pronta para estrangulá-la. Eu estava muito, mas muito furiosa e até segurei os ombros dela, exigindo uma explicação. A Rose parecia pronta para brigar, mas de repente rompeu em lágrimas. Toda a minha raiva foi embora naquele momento, e aí ela me contou tudo. Parece que os pais dela não haviam se divorciado como os meus. A mãe dela tinha morrido muitos anos atrás, e a Rose sentia muito a falta dela, não aceitando o fato. E embora entendesse que o pai não tinha que se enterrar vivo e passar o resto da vida lamentando a morte da esposa, ela não suportava nenhuma outra mulher ao lado dele. Ela tentou se acalmar, pensando que isso aconteceria muito mais tarde. Mas quando soube de repente, assim como eu, que o pai dela iria se casar de novo, ela passou a odiar a minha mãe e a mim, e não conseguia controlar sua raiva. Ela só via uma solução para o caso: se afastar da nossa família. Ela tinha uma tia em outra cidade, que vivia sozinha e com a qual poderia morar. Mas o pai dela não deixaria sua pequena Rose morar tão longe dele. Sabe, essa conversa me ajudou a enxergar a Rose por outro ângulo. Claro que não justificava o que ela tinha feito, mas tentei me colocar no lugar dela, e não podia afirmar com certeza que não sentiria a mesma coisa. Talvez a Rose devesse mesmo ir embora para que tudo ficasse em paz. Eu conversei com a minha mãe logo depois disso, e juntas convencemos o marido dela de que era melhor deixar a Rose ir. Quando ela estava entrando no táxi para partir, abraçou a minha mãe e a mim pela primeira vez. O que você acha? Será que o mau comportamento sempre esconde um drama sério? Conte sua opinião para mim nos comentários e compartilhe.